Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje a gente vai falar um pouco sobre potências com expoentes negativos e com o expoente como um algarismo zero. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente tem aqui algumas definições. Por exemplo, uma potência ou uma base, né, elevada ao expoente zero vai ser sempre 1. E uma base elevada ao expoente negativo vai ser sempre o inverso, né? Tu vai inverter essa base e vai trocar o sinal do expoente, né? Ficando nessa forma aqui. Bom, a primeira coisa que eu acho interessante é a gente entender por que isso acontece. Bom, como a gente está no início aqui do curso de potenciação, eu vou explicar da maneira mais didática possível. Vamos então considerar uma reta, né, com vários valores. Estrategicamente eu vou botar aqui o valor de 2 elevado a 1, e depois 2 a 2 ao cubo, na quarta, na quinta e na sexta. Legal. Agora, o que eu vou fazer é botar embaixo dessa reta, né, os seus respectivos valores. Então, 2 na 1 é 2, 2 ao quadrado é 4, 2 ao cubo é 8, depois fica 16, 32 e 64. Bom, agora, se a gente parar um pouco para perceber, a gente vai ver o seguinte. Para cada vez que eu troco de posição nessa minha reta, né, eu vou, além de multiplicar por 2, né, esse valor de baixo, eu vou somar mais um, né, nesse expoente. Então, mais um aqui vira 2, mais um vira 3, mais um vira 4, mais um vira 5, e assim por diante. Isso se estende aí ao infinito. Legal. E aqui eu vou sempre estar multiplicando, fazendo por 2, né? Então, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Isso vai se seguir ao infinito. Legal. Agora, vamos ficar atento aqui a uma coisa que acontece também. Se eu for pegar, por exemplo, aqui, 2 na quinta, e em vez de eu avançar, eu retornar nessa reta, olha só, 2 na quinta, por 2 na quarta, por 2 na terça, por 2 ao cubo, por 2 ao quadrado, o que vai acontecer? Em vez de eu multiplicar por 2, né, eu vou estar dividindo os meus valores por 2. Então, eu vou estar dividindo por 2. Olha só. Divide por 2, divide por 2, divide por 2. Acho que ficou um pouquinho estranho isso aqui. Não ficou tanto. Pera aí. Pronto. Então, em vez de multiplicar, né, para voltar, a gente tem que dividir por 2. Legal. Só que, além disso, para ir, a gente tem que somar um expoente, né? Um no expoente. Para voltar, a gente vai fazer o contrário, né? Então, 2 na quinta, eu volto, eu tiro uma unidade do meu expoente. Então, 2 na quarta, depois vira 2 na terça, ao cubo, 2 ao quadrado e 2 a 1. Beleza. Isso significa, então, que o próximo valor, né, só pode ser 2 na zero, né? Legal. 2 elevado a zero. Tá. A gente sabe o quê? Que se aquilo aí está sempre acontecendo, né? Isso aqui de eu voltar e eu dividir por 2, só pode ser que tem que valer pro 2 na zero também, né? Então ficaria 2 na 1 dividido por 2. E 2 na 1 dividido por 2 é 1. Meu Deus, tá caindo da minha mão. É 1. Então, esse seria a forma mais básica de explicar por que um número elevado a zero é 1. Vamos, então, pensar um pouquinho. E se não for o 2? E se, sei lá, for o número 3? Isso é válido também? Olha só. Vamos fazer o mesmo joguinho. Aqui. Deixa eu apagar esse quadro aqui, bonitinho, rapidinho. Pra tu entender bem legal. Olha só. Então, se for o 3. Né? Então, 3 na 1, 3 ao quadrado, 3 ao cubo, 3 na quarta, 3 na 5 e 3 na sexta.
Legal. 3 na 1 é 3. 3 ao quadrado, 9. 3 ao cubo, 27. 81. 243. 729. Legal. A mesma coisa, meu Deus, caiu no chão. A mesma coisa vai acontecer aqui. Perceba, quando eu avanço, eu somo uma unidade no meu expoente, né? Então, estou avançando, estou somando uma unidade no meu expoente. 3 elevado a 1, a 2, a 3, a 4, né? E aqui eu multiplico por 3. Então, multiplico por 3, vezes 3, vezes 3 e vezes 3. Estou confuso, talvez? Não, aqui. Pronto. Para voltar, eu vou fazer o inverso, né? Então, 3 na sexta para 3 na quinta, eu vou dividir por 3, né? Então, 729 eu divido por 3 e vira 243. Isso vai se repetir aqui em tudo, se estendendo ao infinito. Olha que legal. Então, divide por 3, divide por 3 e é intuitivo pensar que o próximo valor, como está diminuindo uma unidade no expoente, vai ter que ser 3 a 0. E como a gente sempre dividiu por 3 em todos os da frente, né? A gente vai dividir por 3 aqui também. Então, divide por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. E note aqui que vai ser válido também a multiplicação, porque se eu fizer 1 vezes 3, eu vou ter 3. 3 vezes 3 eu vou ter 9. E assim vai fazer com que isso seja coerente com tudo. Legal, mas e se ao invés de 3 e ao invés de 2, eu tiver um número, não tiver um número, eu tiver uma variável, por exemplo, uma variável que eu vou chamar de A. Bom, vamos dar uma olhada então para a gente criar isso aqui. Vamos ver. Olha só, vamos pagar aqui rapidinho o nosso quadro. Aqui. Então, em vez de ser um número, vai ser uma variável chamada A. Então, A na 1, A ao quadrado, A ao cubo, A na quarta, A na quinta e A na sexta. Legal. Bom, como é uma variável, né, eu não vou estar conseguindo definir algum valor, que nem eu defini antes, tipo 2 ou 4, né, porque eu não tenho valor para essa variável ainda. Então eu vou deixar isso aqui vazio. Beleza. Mas o que a gente percebe, né, é que quando a gente está indo para lá, a gente soma uma unidade no expoente, né? Então, mais um, mais um, mais um e mais um. E quando a gente está voltando, a gente retira uma unidade do nosso expoente. Então, 6 menos 1, 5. Menos 1, 4. E assim se repete até chegar no 1. Né? Então, se eu retirar uma unidade do nosso expoente, vai ser A na zero. Legal, Gui. Mas, e aí, como é que a gente prova agora? Olha só. Quando eu estou indo para lá, né, eu estou fazendo o quê? Eu estou multiplicando por A, né? Então, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A e vezes A. Isso aqui vai se estender ao infinito, como eu estou sempre dizendo. Legal. Então, é intuitivo pensar que isso aqui vai ter que valer para A na zero também. Então, vezes A. Show de bola. Olha só. Então, A vezes A dá ao quadrado, vezes A de novo A ao cubo, vezes A de novo A na quarta. Se eu for voltar, né, como eu falei para os números antes, né, eu vou estar dividindo. Então, eu estou voltando aqui, eu estou dividindo por esse número. Meu Deus, dividindo. Então, dividindo aqui e aqui, por coerência, vamos dizer assim, eu também vou ter que dividir. Só que daí, como eu vou estar dividindo pela variável A, eu vou ter A dividido por A, né? E isso aqui, um número dividido por ele mesmo, é sempre 1. E é por isso, meu pequeno gafanhoto, que A na zero vai ser 1. Beleza. Agora, a gente vai entender por que A, uma base, né, elevado a um expoente negativo, a gente vai inverter essa base e vai trocar o sinal do nosso expoente. Bom, vamos começar então da mesma forma de antes. Vamos dizer aqui
que esse número agora vai ser chamado 2 na 0, porque a gente já entendeu que 2 na 0 é sempre 1, né? Beleza. O próximo vai ser 2 na 1, 2 na 2, ao cubo, na quarta e na quinta. Legal. Então, 2 na 0 é sempre 1, né? 2 na 1, o número elevado a 1 é sempre esse número. 2, aqui vai ser 4, 8, 16 e 32. Bom, se a gente continuar com o mesmo pensamento de antes, né, a gente vai notar que estamos multiplicando por 2, né? Então sempre multiplica aqui por 2. Isso se estende ao infinito, né? E quando a gente está voltando, a gente está fazendo nada mais, nada menos do que dividir esse aqui por 2, né? Então, divide por 2, divide por 2, divide por 2, divide por 2. Então, é lógico pensar que a continuidade para a esquerda, né, também vai ter que ser dividida por 2, né? Vou botar um 2 pequenininho aqui, divide por 2. Legal. Isso aqui ficou qualquer coisa menos 2. Então, pela lógica, como a gente está dividindo 2 dividido por 2 é 1, o 1 dividido por 2 nada mais nada menos que 1 sobre 2, né? E isso aqui, para lembrar você, né, é a mesma coisa que isso aqui ou que isso daqui, que é a mesma coisa que isso aqui, tá? Então é só uma maneira diferente de escrever 0,5. Legal, Gui. Então quer dizer que 2 na menos 1 vai ser 1 sobre 2, né? Isso. E o próximo? Por exemplo, 2 na menos 2. 2 na menos 2, eu vou dividir isso aqui por 2 também, né? E eu vou ter 1 sobre 4. Que eu dividi por meio de novo, né? E daí eu vou ter 1 sobre 4. Legal. Agora, eu não vou trocar por outro número, né? Porque senão a aula vai ficar muito extensa. Eu vou direto trocar por uma variável, que é a variável a. Então a gente vai ver isso como uma regra geral para todos os futuros exemplos que tu pode encontrar aí na tua vida, né? Então vamos lá. A gente sabe o quê? A gente sabe que a na 0, né, é 1. A na 1 é a. Depois a gente vai ter a ao quadrado, a ao cubo, a na quarta e a na quinta. Isso aqui vai continuar sendo a ao quadrado, então eu vou ter que escrever isso aqui basicamente 2 vezes, porque eu não tenho um valor definido para minha variável. E então, eu tenho aqui que, se a gente for parar para pensar, né, eu vou multiplicar por a de novo, por a de novo também, e isso aqui vai se estender infinitamente. Legal. Se eu for voltar, como a gente está vendo nos exemplos passados, né, eu vou estar dividindo por esse número a, né, aqui. Divide por a. Então, como a gente está pensando igual nos exemplos anteriores, a gente vai dividir esse 1 por a também, né? Divide, meu Deus, divide ele por a. E faltou dividir por a. Legal. Então, 1 dividido por a é 1 sobre a. E como a gente está vendo que o expoente, a gente está sempre retirando uma unidade, então a gente vai tirar uma unidade de zero, né? Então fica a na menos 1. Legal. E se fosse, por exemplo, a na n, né? Eu teria então que dividir o meu a n vezes, né? E isso aqui seria a mesma coisa que 1 sobre a na n. Legal. No meio, aqui um meio termo, por exemplo, seria a na menos 2, né? Então, eu iria dividir a 1 sobre a por a. Ficaria então 1 sobre a ao quadrado. Bom, essa aqui é a explicação de por que um número elevado a um expoente negativo a gente inverte a base e troca o sinal do expoente, mas tem como explicar isso de uma maneira mais simples. Olha só, vamos apagar o quadro. Uma maneira mais simples e uma maneira mais matemática.
Só que o seguinte, nessa sequência de vídeos, nesse vídeo aqui, a gente ainda não entendeu o que é a multiplicação de potências da mesma base. Porém, eu vou estar dando uma passada por cima para que tu consiga entender com clareza por que isso aqui acontece. Bom, então, eu tenho aqui um número A elevado a uma potência N. Show! O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse número A por outro número A elevado a uma potência menos N. Tá? E agora eu vou ter que explicar outro conteúdo, bem rapidinho. Eu tenho, por exemplo, o número 2, a variável lá, se eu estou dizendo número, as coisas acontecem na minha cabeça. Tem o número 2 elevado ao quadrado e eu multiplico esse número por 2 ao cubo. Né? Eu vou ter o seguinte, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Com isso, eu posso simplesmente dizer o quê? Que esse 2 aqui vai se repetir 2 vezes e aqui 3 vezes. No total, eu vou ter 2 mais 3 vezes, né? 5 vezes. Legal. Então, ao invés de ser o número 2, eu vou dizer que isso aqui vai ser uma variável chamada h. Então, eu vou ter h elevado a n vezes h elevado a m. O que vai acontecer? Eu vou ter que repetir essa variável h n vezes. Então, vai ser h vezes h vezes h vezes h. Aqui, h n vezes h vezes h vezes h, h m vezes, né? E o total vai ser a soma de n mais n. Show de bola. Então quer dizer que se eu tenho uma expressão, né, multiplicando bases de valores iguais e expoentes distintos, eu posso basicamente dizer que isso aqui é a mesma coisa que n mais m. Show? Então olha só, aqui eu tenho essa expressão, né? Então eu tenho bases iguais multiplicando expoentes distintos. Show? O que acontece? A gente vai multiplicar isso aqui, vai ficar a n mais o menos n, né? Que o mais ele vai conservar o sinal do parêntese, vai ficar a n menos n. Bom, eu sei que n menos n é igual a zero, né? Então, zero. Logo, a na zero é 1. Bom, dá uma olhada aqui. A na n vezes a na menos n, com tudo, né? Vai ser 1. Show. O que a gente sabe? A gente sabe que para isso aqui acontecer, né? Esse valor aqui vai ter que ser o inverso desse aqui. Por quê? Eu tenho o número 2, né? Se eu multiplicar ele pelo inverso dele, eu vou ter o número 1. Né? Então, 2 vezes 1 sobre 2 dá 1. Isso vai valer para qualquer número. Então, 1 aqui, vezes o inverso dele, qualquer número que esteja dentro dos conjuntos dos números reais. Bom, então, posso cortar aqui, né? Fica 1 sobre 1. Isso vai nos dizer que esse A na N aqui, né, vai ter que ser o inverso, A na menos N, né, vai ter que ser o inverso de A na N. Aqui. Então, essa aqui seria uma maneira de provar que A na menos N é igual a 1 sobre A na N. Legal. Agora que a gente já viu por que um número, uma variável, no caso aqui, elevado a zero vai ser sempre 1, e por que uma base elevada a expoente negativo vai ser sempre o inverso dessa base vezes dividido por essa base elevado ao expoente com trocado o sinal, vamos ver alguns exemplos práticos disso aí. Bom, vou apagar o quadro aqui e vamos resolver esses exemplos. Bom, estamos aqui então com alguns exemplos para a gente aplicar na prática, que a gente aprendeu anteriormente, né?
E de coração, eu espero que quando eu for resolver esses exemplos, tu pause o vídeo e tente resolver por si próprio, porque assim tu vai fixar na tua mente o conteúdo. Bom, vamos lá. Questão de letra A. 2 na zero. A gente sabe que qualquer número elevado a zero tem o valor de 1. Então, né, gabarito 1. Aqui, o que acontece? É menos 2 na zero. Só que perceba uma coisa. O zero, ele só está indicando o 2, né? Não tem parênteses. Então, o resultado daqui vai ser menos 1. Legal. Aqui embaixo, olha só. O zero, ele está encobrindo o menos 3 também, né? Porque tem um parênteses. Então, o resultado aqui vai ser 1. Show de bola. Aqui, a gente sabe que todo número elevado a zero vai ser 1. Então, por enquanto, é bem rapidinho, bem facinho de resolver. Então, todo número elevado ao expoente 1 vai ser ele mesmo. Então, 4. Aqui acontece a mesma coisa de anteriormente, né? O 1 ele está englobando o menos, né? E o 5, então, menos 5. E aqui a gente tem o nosso primeiro caso de expoente negativo, né? Que a gente sabe. A gente tem que inverter a base, né? E trocar o sinal do expoente. Então, inverte a base, o inverso de 3 é 1/3, e troca o sinal do expoente aqui, né? Então, menos 1 vira mais 1. Então, isso aqui é 1/3. Show! Mesma coisa para a questão H. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, fica 1 sobre 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que 1 sobre 4. Legal. Letra I. 1 sobre 2 elevado a menos 1. Inverte a base e troca o sinal do expoente. Então, 2, né? Porque o inverso de 1 sobre 2 é 2. E troca o sinal do expoente. 1 igual a 2. Show! Mesma coisa para a questão J. Olha só. Inverto a base, fica 2, né? E troca o sinal do expoente. 2 ao quadrado, que fica 4. Legal. Mesma coisa vai se repetir para os próximos exercícios. Então vamos lá. Inverto a base, 3 ao quadrado, e troco o sinal do expoente. Então fica 3 ao quadrado, 9, e 9 ao quadrado, 81. Né? Então, 81. Um número elevado a zero vai ser sempre 1. Né? E basicamente é essa a nossa lista de exemplos. São exemplos bem triviais. Vamos agora para uma lista com 3 exercícios, um pouquinho mais complexos, mas nem tanto, para que tu consiga resolver e entender melhor. E é isso, eu vou apagar o quadro aqui e vamos para os exercícios. Bom, estamos aqui com nossos 3 exercícios e são esses aqui. Bom, primeiro exercício. Abre colchetes, abre parênteses, menos 2/3, fecha parênteses, elevado a menos 2, fecha parênteses, elevado a menos 3. O que a gente faz aqui? Primeiro, a gente vai resolver o que está dentro do colchetes, né? Então vai ficar o quê? Olha só. Menos 2, né? Terços, elevado a menos 2. Bom, o que a gente sabe? Quando a gente eleva uma base a um expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Então vai ficar aqui, né? O inverso de 2/3 é 3/2. Legal? E isso aqui, né? 3/2 ao quadrado vai ser a mesma coisa que 9 sobre 4, né? Então vamos botar aqui. 9 sobre 4. Fecha colchetes. Legal. Agora a gente tem essa base aqui elevada a outro expoente negativo, no caso o menos 3. O que a gente faz? A gente simplesmente inverte a nossa base de novo aqui, né? E troca o sinal do expoente. Fica isso aqui. Bom, agora o que a gente vai ter? A gente vai ter uma expressão final onde eu vou ter 4 ao cubo sobre 9 ao cubo. Bom, eu não sou muito bom com cálculos de cabeça, então eu vou ter basicamente 2, né, na sexta sobre 3 na nona.
E isso aqui vai ser o quê? Vai ser 64, né? Sobre algum número aí. Vamos ver qual que é esse número. Pegar aqui, calculadora, olha só. Então, 2 na sexta, 64, e 3 na nona, 19.683. 19.683. Esse aqui seria o resultado dessa expressão aqui. Bom, vamos resolver agora o exercício 2. Menos 3 sobre 10 elevado a 10. Então eu vou ter aqui esse menos 3 sobre 10 repetido 10 vezes, né? Então eu vou ter menos vezes menos vezes menos vezes menos. Isso aqui vai ser repetido 10 vezes. Então no final eu vou ter um valor, né, positivo. Olha que legal. Então eu vou escrever isso aqui de novo. Como, abre parênteses, 3 sobre 10 elevado a 10. Legal. Então agora eu tirei o sinal. Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai distribuir esse 10 nesse 13 e nesse 10. Por quê? Porque isso aqui é a mesma coisa que 3 sobre 10 vezes 3 sobre 10, 10 vezes, né? Então, é a mesma coisa que eu escrever o seguinte: 3 elevado a 10 sobre 10 elevado a 10. Elevado a expoente menos 2. Legal, quando a gente tem expoente negativo, a gente inverte a base e troca o sinal do expoente. Então fica 3, opa, 10 no caso, né? 10 na 10 sobre 3 na 10, troca o sinal do expoente, 2. Show de bola. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 10 na 10 vezes 10 na 10 sobre 3 na 10 vezes 3 na 10. E é a mesma coisa, como a gente viu no início do vídeo, que escrever 10 na 20 sobre 3 na 20. Esse aqui, então, seria o resultado da nossa expressão, né? Eu posso simplificar isso aqui ainda mais, né, e tornar isso aqui essa nova expressão. 10 sobre 3 elevado a 20. Então, isso aqui pequenininho saiu disso aqui, que é grandão. Bom, agora a gente tem uma expressão um pouquinho mais simples, olha só. 1 sobre 10 na menos 2. Vamos lá. O que a gente sabe? A gente sabe que um número elevado a um expoente negativo, a gente tem que inverter a base e trocar o sinal do expoente. Então vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado. Legal. Agora é só resolver isso aqui. O que a gente vai fazer? É 1, né? Então eu vou escrever como 1 sobre 1. Sobre 1 sobre 10 ao quadrado. Sobre 10 ao quadrado. Legal. Se eu multiplicar isso aqui por 10 ao quadrado sobre 1, eu posso cortar, né? E como tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima também, 10 ao quadrado sobre 1. 1 vezes 1 é 1, né? Então, 1. E 1 vezes 10 ao quadrado é 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, né? E 100 seria a resposta desse exercício aqui. Bom, de coração, eu espero que tu tenha entendido o porquê que acontecem as coisas, né? Quando a gente tem um expoente negativo ou um algarismo zero como expoente. De coração, eu espero que tu tenha praticado no vídeo e que continue praticando, porque isso aqui são poucos exercícios, né? E é isso. No mais, eu espero que tu tenha entendido. Se tu gostou do vídeo, por favor, deixa um like, se inscreve no canal e muito obrigado.